Oi, pessoal, tudo bem? Bom, para continuar estudando o Estatuto do Idoso, nós precisamos estudar a respeito da política de atendimento ao idoso. Dos artigos 46 até o artigo 68 do Estatuto do Idoso, nós temos dispositivos que trabalham a política de desenvolver ações básicas, políticas básicas e de assistência social que possam auxiliar os idosos no sentido de alcançar melhor qualidade de vida e promover os direitos básicos e fundamentais previstos no próprio Estatuto do Idoso quanto na Constituição Federal. Então, se compõe de um conjunto articulado, e esse conjunto articulado é feito por ações governamentais e não governamentais a cargo de todos os entes federativos. Isso, inclusive, diz no artigo 46 do Estatuto do Idoso. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí, no artigo 47, traz as linhas de ação dessa política, ou seja, os grandes eixos desta política de atendimento. São eles políticas sociais básicas, políticas e programas de assistência social, serviços especiais para prevenir e atender vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis pelos idosos que são abandonados em hospitais ou instituições de longa permanência, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos e mobilização da opinião pública no sentido de participar e promover o atendimento aos idosos, tá? Então, são linhas de trabalho que serão utilizadas, linhas de ação que serão utilizadas para um maior e melhor alcance dessa população alvo do Estatuto do Idoso, tá? E aí nós temos o primeiro capítulo desse título, são as próprias entidades de atendimento ao idoso. Por quê? Porque nós já trabalhamos, inclusive, em outras oportunidades, a necessidade, muitas vezes, dos idosos de serem redirecionados para lugares porque eles não têm condições de permanecer nos seus núcleos familiares. Problemas tais que eles têm que ser retirados dos seus núcleos familiares e serem abrigados por entidades de atendimento. Esse acolhimento tem que ser feito em locais específicos. E esses locais específicos, eles sofrem uma série de... Há uma série de itens que têm que ser cumpridos para que possa haver esta entidade de acolhimento. Justamente porque serão colocados ali idosos, muitas vezes idosos com problemas de saúde, com falta de mobilidade, com doenças sérias, que não vão conseguir se defender se algo acontecer dentro dessas entidades. Então, cabe ao poder público cuidar, manter, no sentido de fiscalizar essas entidades. E nem sempre o poder público vai ter previsão orçamentária para manter estas entidades. Então, nós teremos essas entidades públicas e estas entidades em caráter privado, tá? E foi por esse motivo, justamente, que surgiram as entidades privadas de atendimento aos idosos, porque por uma omissão estatal, nós não temos como o poder público, muitas vezes, manter essas entidades, surgiram entidades a nível privado. Pouco importa a destinação, o nome, a denominação que eu dê para estas entidades. Aqui, quando o Estatuto fala em entidades de proteção, nós estamos falando dos asilos, das casas de repouso, das clínicas geriátricas, dos pensionatos, hospedagens, abrigos. O Estatuto, ele trabalha de maneira genérica, ele acaba não diferenciando os tipos de entidades. Ele só fala em entidades de atendimento, entidades de longa permanência, entidades de assistência ao idoso. São todos as mesmas entidades.
E a lei 10.741, o Estatuto do Idoso, ele impôs uma série de obrigações e essas obrigações, elas estão desde o artigo 48, que justamente para que elas possam funcionar regularmente, essas entidades elas precisam ter a sua inscrição junto à vigilância sanitária da cidade, tá? Do município. Por quê? Porque a vigilância sanitária vai fazer uma série de exigências, principalmente exigências de mobilidade, exigências desde tipo de piso, desde escadas de acesso, até como deve ser a ventilação do local, justamente por causa do seu público-alvo. Mas a mera inscrição junto à vigilância sanitária não quer dizer autorização para funcionamento, porque além da vigilância, os próprios órgãos do ente, do caso do município ou do estado, se não houver, vão fazer a análise do projeto da entidade para verificar que a mesma cumpre todos os requisitos para poder ali abrigar os idosos, tá? Então, caso o município não possua um conselho municipal do idoso que possa aprovar o projeto de instalação da entidade, o próprio conselho estadual vai poder fazer isso, tá? E aí, o que diz o artigo 48 em relação a essas entidades? O artigo 48 diz o seguinte: as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme a Lei número 8.842 de 94, que foi a lei que fez surgir o Estatuto do Idoso. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas junto ao órgão competente da vigilância sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que era o que eu vinha falando. E, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos. Então, esses requisitos são requisitos padrão que têm que ser cumpridos. 1. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, sempre pensando que são pessoas idosas. 2. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. Então, no próprio estatuto já tem que dizer que a entidade foi criada para esse fim. E 3, estar regularmente constituída, né? Estar regularmente criada. Ainda, o número 4, demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Ou seja, não basta que a entidade esteja alocada e cumprindo os requisitos. Também os seus dirigentes têm que cumprir o requisito da idoneidade. Tá? Então, tem que apresentar instalações físicas que sejam condizentes, como eu dizia, rampa, escada, corrimão, o piso, ser um piso que não resbale, ser um piso com antiderrapante. Os objetivos estatutários têm que ser de acordo com o Estatuto do Idoso. Então, no próprio estatuto tem que constar que o objetivo daquela entidade é justamente acolher os idosos, tá? Estar regularmente constituída, ou seja, obedecer às regras e imposições da vigilância sanitária, do Conselho Municipal do Idoso, comprovar que a entidade está inscrita junto aos órgãos competentes e também a questão da idoneidade dos dirigentes, que nem sempre essa idoneidade vai ser constante. Pode ser que quando a entidade foi fundada, ela tinha dirigentes idôneos e que depois, no passar do tempo, apresentaram-se de forma inidônea perante a sociedade. Se isso acontecer, vai poder ser feita um procedimento judicial para ver qual é a situação, para ver se há idoneidade ou não, e depois desse procedimento judicial vai poder haver uma dissolução da entidade ou mesmo uma proibição de atendimento aos idosos.
tá? Isso nos artigos 55, 64 e 66 do Estatuto do Idoso, que a gente vai analisar em outra oportunidade, consta inclusive a possibilidade de afastamento dos dirigentes, tá? Em caso de inidoneidade. O alvará também pode ser retirado a qualquer tempo, né? Assim como é dado o alvará de funcionamento pelo poder público, ele também pode ser retirado em caso da entidade não preencher mais os requisitos para funcionamento, tá? O artigo 49 também fala desse ponto e ele diz o seguinte: as entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. Então, há uma série de princípios, não apenas requisitos, mas uma série de princípios que as entidades têm que seguir. Preservação dos vínculos familiares, porque o que se quer sempre é preservar a família o máximo possível. Atendimento personalizado em pequenos grupos, ou seja, a gente sabe que quanto menor o grupo, mais especializado vai ser o atendimento. Isso também tem que ser pensado quando nós estamos falando com uma população idosa. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Por quê? Porque aquele idoso já está acostumado com aquela entidade, com aquele local, com aquele ambiente físico. Então, ficar trocando ele de instituição é muito pior, porque vai ter que ter toda uma adaptação. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Por quê? Porque ele se sente parte. E se sentir parte auxilia na sua melhoria de vida. E preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Nunca esquecer que o idoso está ali por uma necessidade, mas não pensar que aquele idoso é só um número. Aquele idoso é uma pessoa que precisa amor, que necessita afeto e que necessita respeito e dignidade por toda a história que ele tem, por ele ser um ser humano. Então, sempre se pensar que essa instituição ela tem que ser uma instituição que valorize o humano, né? Que tenha valores humanistas e que lembre que aquela pessoa ela está ali necessitando principalmente de carinho, de afeto e de presença, né? Presença naquele local. Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. Então, eu posso punir na esfera civil, eu posso punir na esfera crime e eu posso punir na esfera administrativa quando o dirigente descumprir as suas funções enquanto representante desta entidade, tá? O artigo 50 traz obrigações das entidades de atendimento. E aí ele traz um rol de 17 obrigações. Contrato de prestação de serviço com o idoso, para ali constar exatamente o que ele vai fazer e o que ele não vai. Observar os direitos e garantias dos idosos, né? Porque é para isso que o idoso está ali. Fornecer vestuário, isso é dignidade, né? E alimentação, isso é direito à saúde. Oferecer instalações físicas em condições adequadas, né? Não ter um ambiente todo estragado, todo depredado. Oferecer atendimento especializado, diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares, já estava ali nos princípios, oferecer acomodações para visitas, oferecer acomodações, proporcionar cuidados à saúde do idoso, também a atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer, promover torneios de carteado com os idosos, por exemplo, para poder fazer com que eles se sintam parte de um todo, propiciar assistência religiosa conforme suas crenças, porque o Brasil é um país laico, é um estado laico e são permitidas todas as crenças religiosas. Proceder a estudo social e pessoal, comunicar à autoridade toda ocorrência com o idoso,
providenciar ou solicitar que o MP requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania, por exemplo, se eu não consigo tirar uma segunda via da certidão de nascimento daquele idoso, eu diligenciar junto ao Ministério Público para que ele providencie, tá? Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos, daquilo que o idoso trouxer junto com ele, é necessário que seja feito um relatório disso e ser entregue aos familiares e ao próprio idoso, se ele tiver capacidade para guardar, capacidade para saber do que se trata aquilo ali. Manter um arquivo das anotações do idoso, né, para poder saber exatamente o que acontece com aquele idoso, saber a história daquele idoso. Comunicar ao MP a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares, aquela família que entrega o idoso na entidade e nada mais faz, não vai visitar, não aparece nunca mais, tem que ser comunicado ao Ministério Público. E manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Por quê? Porque são os profissionais com formação específica que vão poder auxiliar de forma mais profissional, completa. Então, ter psicólogos com formação, ter profissionais da educação física com formação, ter esses profissionais que eles vão poder dar uma ajuda especializada, tá? Caso a entidade desenvolva programas de institucionalização de longa permanência, deverá cumprir o artigo 48 e o artigo 49. Então, eu sempre tenho que analisar esses dois artigos juntos, tá? Além do 50, que é a obrigação de todos aqueles que iniciam o atendimento, tá? Qualquer entidade de abrigo a idosos, além do que diz no 48, no 49 e no 50, também vai ter que ter uma identificação externa que seja visível, que todo mundo saiba que ali está uma entidade de assistência ao idoso. A publicidade, ela auxilia para a fiscalização das atividades que são desenvolvidas. Tanto fiscalização dos órgãos, quanto fiscalização dos próprios moradores da vizinhança. Eles têm também a função e eles têm também a obrigação moral de cuidar o que acontece dentro desta entidade, tá? Nesse sentido, a gente pode ver que as entidades de atendimento, elas têm a obrigação, em razão da função que elas exercem, de observar todos os direitos e garantias dos idosos e, principalmente, defendê-los. Além de promover, defendê-los, tá? Por último, nesta parte do Estatuto do Idoso, nós temos o artigo 51. O artigo 51, ele diz que as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, que sejam prestadoras de serviço ao idoso, elas têm direito à assistência judiciária gratuita. Então, quando elas são entidades sem fins lucrativos e houver processos judiciais, elas poderão requerer a AJG, para que elas não paguem os custos processuais e extra processos também. Esse é o capítulo 2 e o capítulo 3 deste título do Estatuto do Idoso, do título 4, ele vai falar sobre a fiscalização das entidades de atendimento. Quem é que fiscaliza as entidades de atendimento? Então, logo elas iniciem suas atividades, elas vão ficar submetidas a uma fiscalização constante, tá? E essa fiscalização, ela está prevista no artigo 52. O artigo 52 diz: as entidades governamentais e não governamentais serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Aí o artigo 53, ele diz: compete aos conselhos a supervisão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da política nacional do idoso no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. A gente já viu
que, se não houver conselho municipal, será do conselho estadual, tá? Esse rol do artigo 52, ele é exemplificativo. A fiscalização, ela vai ser efetuada pelo MP, pelo conselho, pelo órgão da vigilância, e esses órgãos, eles vão atuar em conjunto ou separadamente, mas pode haver outros órgãos públicos previstos em lei que também podem fazer esta fiscalização. E a própria comunidade pode fazer essa fiscalização no sentido de, pode comunicar ao Ministério Público, pode ir até o órgão ministerial para dizer, olha, está acontecendo, há problemas na entidade assistencial, há problemas no asilo, tá? Então, é a obrigação de toda a população fazer essa defesa dos idosos que estão ali abrigados. Por que disto? Porque a responsabilidade pela assistência social é dos órgãos públicos, mas também é de toda a sociedade, tá? Então, todos têm que estar cientes da responsabilidade que possuem em relação a isso. Qualquer indício vai ser feito diligência para verificar a existência, para verificar se realmente está acontecendo o que está sendo dito que aconteceu naquele abrigo, naquele asilo, tá? Essa fiscalização, ela é constante. E, justamente, normalmente, o que acontece nos municípios? Ela é feita de forma conjunta para ela ser mais profunda, ela ser maior, poder ocorrer uma troca de informações ainda maior entre os entes e se possa verificar com mais clareza a situação apresentada, tá? Qualquer pessoa que tiver o conhecimento de alguma irregularidade pode ir no delegado de polícia, pode ir no juiz da vara, pode ir na promotoria ou pode ir no conselho municipal do idoso do seu município. O artigo 54, ele vai falar da publicidade. Publicidade do quê? Da prestação de contas. Principalmente dos recursos públicos que são recebidos, né? Porque entidades privadas, elas não precisam inicialmente prestar contas, mas dos recursos públicos que são recebidos, tá? E dos recursos privados que são recebidos de outras pessoas, as entidades de atendimento vão ter que prestar contas. Isto está previsto no artigo 54. No artigo 55, que é o último artigo a ser analisado hoje, o artigo 55 diz o seguinte: as entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, as seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Então, estas são as penalidades que vão sofrer os dirigentes ou os prepostos por sanções administrativas. As entidades governamentais, advertência, afastamento provisório dos seus dirigentes ou definitivo, se for mais sério, fechamento da unidade ou interdição de programa. E as entidades não governamentais, elas vão sofrer advertência, multa, suspensão parcial ou total do repasse das verbas públicas, interdição de unidade ou suspensão de programa e proibição de atendimento a idosos. O parágrafo 1º vai dizer, havendo danos aos idosos ou qualquer tipo de fraude, caberá o afastamento provisório dos dirigentes. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação. Na ocorrência de infração, que coloque em risco os direitos dos idosos, o fato tem que ser comunicado ao Ministério Público, que vai fazer toda a investigação em relação a isso, vai fazer todo o procedimento para poder verificar se houve ou não a infração, tá? Inclusive, o Ministério Público é quem vai poder suspender as atividades ou determinar a dissolução da entidade.
Na aplicação das penalidades, diz o parágrafo 4º, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos, as circunstâncias agravantes e as atenuantes, assim como os antecedentes da entidade. O que isso quer dizer? A história da entidade vai importar, sim, no momento da investigação. Porque se a entidade já tinha indícios, já tinha no passado outros problemas, ela se torna reincidente nisto. Agora, se ela sempre foi uma entidade que teve a conduta dos seus dirigentes ilibada, que sempre se preocupou com os idosos ali abrigados, o posicionamento, a forma de penalidade vai ser diferente. Sempre, sempre, sempre tem que obedecer o devido processo legal. Sempre tem que obedecer o amplo contraditório e a ampla defesa, sempre tem que obedecer às normas processuais cabíveis do caso, tá bem? Essas são algumas questões gerais a respeito da política nacional e a política do idoso, de proteção do idoso, né, de atendimento ao idoso, e numa próxima oportunidade a gente continua trabalhando a política de atendimento ao idoso para trabalhar especificamente quanto às penalidades. Até mais!